お前ことバニダールです。E aí, meus queridos ouvintes do Fliperama Nerd, aqui quem vos fala é Halting e hoje estou aqui em um speedrun solitário para falar de uma obra que eu tenho um carinho assim, gente. É absurdo o carinho que eu tenho por essa obra. Hoje nós vamos falar de Bunny Girl Senpai. O nome leva você a crer, o nome acaba, tá? Leva você a crer que a obra é outro estilo, mas, pô, essa é uma obra encantadora, é uma obra que fala de várias questões que a gente passa ali na adolescência com um toque de misticismo para aprender nosso querido telespectador. Mas, antes de entrarmos nesse mundo maravilhoso, gostaria de lembrá-los de nos seguir nas redes sociais, Fliperama Nerd, e também de lá no Catarse, vocês podem só botar Fliperama Nerd no Catarse e vamos achar, e assinar a partir de R$5 por mês ajuda muito, gente, de verdade. Mas sem mais delongas, porque assim, eu tô muito ansioso pra falar com vocês de Bunny Girl Senpai. É uma obra que, na minha opinião, não tem o número de fãs que deveria ter pelos assuntos tratados, mas que eu fiquei muito feliz porque ela vai ser adaptada completa, né? Esse arco que a gente vai fazer agora, provavelmente não só em uma temporada, mas é o arco final da obra, né? Da novel, que é o material original. Hoje, nesse cast, nós falaremos da primeira temporada. Lembrando que após a primeira temporada, nós temos 3 filmes. O primeiro filme está na Crunchyroll, os outros 2 não estão nesse momento. Mas tem um tio meu que manda pra mim os arquivos, que ele tá lá no nosso querido grupo do Telegram. É só me pedir lá. E quem não tá também, não tem problema, manda um DM pra gente lá no Insta, a gente conversa e troca de ideia, tá? Mas pra entrar no nosso grupo do Telegram é muito fácil, gente. É só qualquer pessoa que contribua a partir de R$5 por mês pra gente. Uma vezinha já entra no grupo do Telegram. Então, se vocês puderem ajudar a gente também, maravilha. Mas, afinal de contas, o que é Bunny Girl Senpai, né? Vamos voltar aqui na obra. Bunny Girl Senpai é um anime que fala do Sakuta Azusagawa. Vamos ficar só com Sakuta, que é fácil de lembrar. Ele é uma pessoa com qual já teve traumas. A obra vai nos revelando de pouquinho quais são esses traumas. E a gente não sabe exatamente o dele, mas esses traumas e essas coisas diferentes que acontecem é chamado como síndrome da adolescência dentro da obra. Então, são coisas que alguns marcos da adolescência, digamos, alguns traumas psicológicos da nossa adolescência, alguns debates, que a obra, ela encara isso com um tom de misticidade, mas que leva a gente a pensar sobre esses aspectos, sabe? Esses aspectos sociais que estão ali dentro do colégio, coisas assim. Mas o primeiro episódio é sensacional porque, assim, a obra começa com o nosso querido Sakuta um dia indo na biblioteca, e do nada ele vê uma menina vestida de coelho. E ele fica tipo assim, what the fuck? E eu gosto muito, porque isso leva a gente a pensar tanta coisa, e pensar, pô, eu tô entrando aqui numa obra de um aranhazão muito doido aqui, e é isso, mas não, e eu gosto muito de como a obra desenvolve. Quem estava usando essa roupa de coelhinho na biblioteca é a Sakurajima Mai, uma senpai dele no colégio. Pra quem não sabe, senpai é uma pessoa que está em uma escolaridade acima da sua, né? Tipo, você tá no primeiro ano do ensino médio, ela tá no segundo ano do ensino médio. Então é a senpai do Sakuta. E ele, aparentemente, ele é a única pessoa que consegue enxergar ela. Só que eles não sabem por quê. E aí, aqui é que começa a gente entender um pouco mais do que é a síndrome da adolescência. O nosso primeiro caso de síndrome da adolescência é a Mai. É uma menina que ela teve um passado que ela foi uma atriz mirim bem famosa. Ou seja, uma pessoa que estava sempre na visão de todos, mas que depois ela parou de fazer de televisão, ela parou de trabalhar nesse meio, e ela se sentia invisível para as pessoas, sabe? É muito legal isso, porque, assim, como eu falei, a obra trata isso com a gente nesse tom mais sobrenatural, mas isso é pra gente pensar por outro lado, sabe? Mas assim, dentro da obra, ele é realmente como se ninguém enxergasse ela naquele mini universo.
esse primeiro arco, basicamente, são 3 episódios. E aí, nesse primeiro arco, é meio que uma introdução desse universo pra gente, porque quando ele fala que ninguém consegue enxergar ela, você como telespectador, ou pelo menos eu, não entendi até certo momento se realmente era algo sobrenatural, ou se as pessoas só, sei lá, deixavam ela de lado, era como se fosse alguém que passasse invisível, sabe, pela personalidade dela. E não, realmente tem um tom sobrenatural. A obra vai apresentando algumas coisas pra isso. Eu acho o primeiro, apesar de ela tá fantasiada de coelha na biblioteca de ninguém ver, né, Pedro? Mas assim, eu esperei alguma explicação plausível a primeira vez que eu assisti, sabe? Falei, pô, tem que ter um motivo pra ninguém ver ela, sabe? Tá ficando louco. Mas enfim, até que no início, no meio do segundo episódio, o Sakura tá conversando com a Mai, ele descobre que ela tem uma relação complicada com a mãe dela, e ele fala, não, pois, bora marcar de ver tua mãe e ver se ela te enxerga, né? E meio que a mãe dela recebe o SMS enviado por ela, marcando o encontro, mas o SMS chega com um nome meio que desconhecido, né? Aí, apesar de pra mim ter demorado a cair a ficha, talvez vocês assistindo tenha sido mais rápido, falei, pô, realmente eles levam mais pro lado sobrenatural, né, aqui. Mas é aí que eles vão desvendando, porque a obra, pelo menos nessa primeira temporada, é meio que várias sagas dos personagens, apresentando personagens e resolvendo o problema dele. Primeiro esse da Sakura, Shima Mai, e é muito interessante porque ela é uma pessoa que não se via mais, porque ela não entendia onde ela estava, ela desistiu do que ela estava fazendo. Ela fazia o que fazia quando atriz por causa da mãe, e quando ela parou isso, ela não se via mais. E como ela não se via mais, as pessoas não viam ela. Até que qual é a solução? Aí é sensacional a solução do final do arco, né? Que é o Sakura. No final do arco ele percebe que se ele dormir, ele também pararia de enxergar ela, porque tava ficando pior a situação dela. Então, até que ele tava sem dormir, sei lá, mais de 24 horas. Aí ele finalmente dorme, acorda no outro dia, e ele não lembrava mais dela, até o final do episódio que ele lembra. E eu gosto muito da resolução do caso, que é ele falar pro mundo que ela existe, sabe? Mas ele falar pro mundo que ela existe porque ele ama ela. Chegamos aqui em 3 episódios, a gente tem a construção de um casal, digamos assim. Mas eu sinto que foi muito mais esses 3 primeiros episódios pra a gente ter a apresentação da nossa heroína, a gente entender que realmente são mistérios um pouco mais sobrenaturais aqui, e a gente dar um pouquinho da personalidade do Sakura pra gente, que eu gosto muito da personalidade dele. E eu acho que eu gosto muito por causa de Oregairo. É o anime que eu vou trazer aqui no Speedrun, tenho certeza, porque não vai sair com o resto do pessoal, que eu particularmente tenho um amor muito grande por ele. Mas eu sinto que os dois protagonistas têm visões um pouco parecidas de vida. Mas a gente tem um terceiro episódio do Sakura gritando pro colégio inteiro, se declarando pela Mai, e quando ele direciona os sentimentos por ela, é como se as pessoas pudessem enxergar ela por outra coisa que não ser a atriz, sabe? Ela é a menina que aquele retardado que tá gritando aqui no colégio gosta. Então, ele é um arco muito legal na questão de introdutória, né? Me fez ter um grande apreço para esses 2 personagens, e a química deles, eu acho que é a química de casal mais natural, sabe? Realmente parece algo mais plausível, principalmente dentro da nossa realidade brasileira, porque eles estão o tempo todo com piadinhas de duplo sentido um pro outro. Tem um episódio... isso vai pra frente, então vale a pena falar. Mas não tem nadinha a deixar aqui. Tem um episódio que a Sakura vai se dele a estudar, aí ela pega a roupinha de coelhinho do primeiro episódio e fala, se você acertar todas as questões eu vou usar ela. Então, tipo assim, tem muitas piadinhas muito legais que são de casal, e eu sinto que são pouco exploradas, sabe? Essa questão de sexualidade entre casal mesmo, porque são 2 adolescentes namorando. A gente tem o fim do primeiro arco aí, e logo após isso a gente começa a expandir um pouquinho o universo, né? Porque nesse primeiro arco, não falei dela, mas a gente também é apresentado mais 2 personagens, né? O Sakura tem 2 amigos. Um é o Kunimi, que é o amigo dele que joga bola e namora uma menina aleatória, e a Ryu Futaba, que aí ela, sim, é tipo uma menina do clube de ciências, e ela tenta dar uma explicação científica para todo mistério sobrenatural que aparece, sabe? A função dela na obra é meio que essa. É tipo assim, por que a ninguém consegue enxergar ela? Aí ela dá uma explicação como seria a teoria pelo qual ninguém consegue enxergar ela. E a Ryu, eu sinto que o que o autor quer passar é assim, pô,
na obra a gente tem esse tom sobrenatural pra isso, sabe? Mas o que eu quero que você enxergue do nosso mundo é o que a Rio tá falando. Que no caso da Mai é muito o que eu falei, de que ninguém conseguia enxergar ela, como ninguém consegue enxergar nem ela própria consegue se enxergar, então é como se ela não existisse. Então, é meio que isso, o primeiro arco, e, pô, me fisgou muito Baniro Senpai, esse primeiro arco já me fisgou muito. Na época, 2018, se não me falha a memória, talvez eu tenha sido fisgado mais pela relação do casal, mas com certeza hoje em dia os temas me fisgam muito, sabe? Então, assim, hoje em dia eu consigo enxergar a obra como eu deveria ter enxergado desde o início. Mas vamos pra a segunda parte. Na verdade, a segunda saga, né? Porque essa primeira temporada, como você tem antes, são de mini sagas. A segunda saga é de quando ele vai pedir pra namorar com a Mai. Tipo assim, depois daqueles primeiros 3 episódios, eles meio que estão se vendo, mas tem nada confirmado. Aí ele pede pra namorar com ela aceita, e no outro dia é o mesmo dia de novo. E aí tá acontecendo algum motivo da síndrome da adolescência, e aí ele vai tentar descobrir por quê, e agora é por causa de uma menina aleatória, que é de 1 ano mais nova que ele nesse caso. E o motivo pelo qual ela não consegue passar daquele dia é porque tem um rapaz pedindo pra sair com ela, mas ela é uma pessoa que veio do interior do Japão, sabe? E não é o primeiro anime que eu vejo tratar disso, então eu realmente acho que tem algumas coisas disso por lá, que é a questão do sotaque. Então, ela é uma menina que tentou mudar o sotaque pra se enturmar. Ela fez o máximo pra poder não deixar a família preocupada. E ela, por causa disso, ela é uma pessoa que tenta agradar todo mundo que envolve ela. E aí, por tentar agradar, um cara, que é o crush da amiga dela, pede ela em namoro, e ela fica sem saber o que fazer, sabe? Ela fica querendo agradar todo mundo, mas ela nunca consegue dar o passo adiante. Então é meio que o Sakuta tá preso nesse loop temporal que ela criou. A Rio dá... Essa explicação que a Rio dá pra isso é muito aleatória, é de um demônio na caixa. Então assim, eu acho que vale a pena você ver no anime, porque eu acho que o autor se perdeu um pouquinho aqui. Mas eu entendo o que ela quer passar. Quando você tenta agradar todo mundo, independente da fase da sua vida, você fica preso, sabe? Você não consegue agradar todo mundo. E você tem que dar passos adiante. E pra isso, algumas pessoas vão ficar tristes mesmo. E não tem problema. Mas é um arco bem legal. Eu acho que é o arco mais fraco da primeira temporada, de longe. Porque eu não gosto do fato dela se apaixonar pelo Sakuta aqui. Porque fica muito no vibe tipo, agora pronto. Todo mundo vai gostar dele. E eu não acho que seria necessário o anime ter essa vibe, em nenhum momento. E se você assiste a primeira saga e já vai pra esse outro arco, isso acontece, você sai dali pensando, poxa, vai todo mundo querer namorar ele vai resolver o problema da menina e a menina vai querer namorar ele. Mas, graças a Deus, não acontece isso depois. Enfim, ele resolve o problema dela, ele leva ela pra sair, dá vários conselhos bem legais e faz ela conseguir dar o passo pra frente. Eu vou tentar não detalhar demais. Eu sinto que, apesar de eu estar falando spoilers aqui, eu quero que esse seja um teste pra você também que não assistiu, sabe? E você vem aqui, vê um pouquinho do conceito da obra e vai poder lá assistir e tal. Então, mas eu quero passar meus sentimentos em relação a ela, principalmente. Mas assim, esse segundo arco realmente eu não tenho muito o que falar. Eu acho ele bem chatinho. Agora a gente vai para um muito interessante, porque depois desse arco é o arco da própria Rio, que é a nossa cientista, que é a amiga do Sakuta. Um dia, de repente, a gente descobre que a Rio se dividiu em duas, basicamente falando. A Rio, ela é uma menina, assim, ela tem peitos um pouco grandes e tal, e eu gostei muito bem da forma como o autor quis trabalhar isso, que é a forma como, por ela ser inteligente, ela sente que ela não pode ser sete, sabe? Porque se ela fosse tentar ter uma imagem um pouco mais bonita, então as pessoas não vão levar a sério o que ela diz. Então, quando nesse terceiro arco a gente vê uma menina adolescente que tá vendo o corpo dela mudando, e que por ter o corpo dela mudando, ela não sabe, e ter alguém, um menino que ela gosta, ela não sabe como dar o próximo passo, ela não sabe se é certo ela poder sexualizar, poder conversar com o cara que ela gosta, poder ser bonita.
Então é como se ela tivesse duas personalidades em conflito. E a obra trata isso de uma maneira bem legal, porque ela separa em corpos diferentes. Do nada, a gente tem uma Ryu, que é uma menina extremamente tímida, literalmente. A outra Ryu, que é uma menina extravagante, que quer andar com decotes, quer falar com o crush dela e tudo mais. E eu gosto muito desse debate que foi levantado aqui, porque eu acho que esse é um dos primeiros debates bem atuais que a obra traz. Eu queria muito ter uma voz feminina pra gente poder tratar disso aqui no cast, particularmente, mas eu não conheço ninguém que assiste Bunny Girl, velho. Somente menina. Mas, assim, eu gosto muito dos temas, da forma como tratou aqui, da forma como ela se abriu e da resolutiva desse arco. Eu acho que quando ela consegue aceitar que ela pode ser os dois, que ela não precisa abrir mão de nada e ela pode ser quem ela quiser, é a parte sensacional desse arco. E a Ryu, depois disso, ela passa a ser muito mais, digamos, tá sorrindo mais, sabe? Eu gosto de como a personalidade dela fica mais alegre depois desse arco, na minha opinião. E é isso. Esse é até o meu arco preferido dessa primeira temporada, mas ainda temos um arco final depois desse. Mentira, temos 2 arcos depois desse. Depois disso, a gente tem outro arco com a Mai, porque a gente descobre que a Mai, que logo depois do primeiro arco, depois dela conseguir se enxergar, ela voltou a trabalhar como atriz e tal, fazendo propagandas. A gente descobre que ela tem uma irmãzinha, e essa irmãzinha é uma menina que sempre enxergou ela como uma ídola, sabe? E por enxergar ela como ídola, ela sempre quis ser ela. Só que em algum momento elas foram separadas porque os pais dela terminaram e a relação da Mai não era muito boa com a mãe. Elas estavam meio que separadas. E nesse meio tempo, a irmã viu a Mai meio que se aposentar do palco e aquela figura de ídola que ela tinha acabou meio que indo embora e assim ela não entender por quê. Nisso a gente tem esse complexo de irmãs fazendo com que a Mai trocasse de corpo com ela. Foi bem legal. Sobre design de personagens aqui, eles foram bem safados, porque as duas são a mesma boneca, só que a irmã mais nova dela, eles inventam a desculpa pra ela pintar o cabelo de loiro. Então a gente tem tipo a Mai original no primeiro episódio e a Mai loura mais nova. E é isso. Então, assim, muito legal esse arco. Mostra o quanto a relação entre irmãos, principalmente do mais novo pro mais velho, pode ser uma relação quase fã-ídolo, sabe? Como você pode fazer com que passe essa missão para como o irmão mais velho, muitas vezes até sem saber, passa essa imagem de algo a ser alcançado por irmão mais novo, e que o irmão mais velho muitas vezes carrega isso. Ele carrega esse peso, ele carrega o peso de ser um exemplo, ele carrega o peso de proteger aquela pessoa, e a Mai também se perdia um pouco nisso, porque quando elas foram separadas, ela não soube lidar, não soube como manter contato, digamos assim. Então, é a resolutiva desses pontos que foram levantados aqui nesse quarto mini arco da obra. E eu ainda não falei dela, mas esse é provavelmente o arco mais triste da obra. A gente sabe que a família do Sapta, a gente sabe que o Sapta, durante toda a obra, ele tem algum passado com a síndrome da adolescência, ele tem uma marca no peito dele, e ele tem uma irmã que um dia simplesmente, ela sofreu bullying no colégio e um dia acordou sem memórias. E por isso, a gente, quando ela acordou sem memórias, meio que ela acordou com medo do mundo, sabe? Então, o Sapta tem uma irmãzinha que tem medo de sair, tem medo de telefone, inclusive é um dos motivos pelo qual ele não tem celular. E aí a gente tem no final da temporada a irmã dele lutando para poder sair de casa. O problema o Sapta, ele não era tão próximo da irmã antes dela perder as memórias. E quando ela acorda um dia sem memórias e ela fica muito próxima dele, é outra pessoa, porque quem nós somos é formado por nossas memórias, nossa personalidade é feita pelo que vivemos. E aí, quando a irmã dele decide que quer sair, ela decide que quer dar um próximo passo, que ela quer superar esses traumas, ele começa a ter conflito interno, porque a irmã dele, que ficou muito apegada a ele, se um dia tiver memórias, se recuperar as memórias, talvez deixe de ser a irmãzinha dele. E aí ele ficou com aquele conflito interno. Eu quero que ela supere e a pessoa que eu amo, adoro e que eu cuido vai deixar de existir. Mas nisso, vai dando os passos. Eu sinto que esses arcos, principalmente esse último, ele é muito sobre sentimentos. E eu acho que o autor consegue transmitir muito bem.
Porque Bunny Girl Senpai não é uma obra, somente romance, ele tem uma animação tão caprichada quanto, por exemplo, Blue Box teve atualmente, quanto Kaoru Hana vai ter nessa temporada atual de julho de 2025. Mas eles conseguem passar extremamente bem os sentimentos dos personagens aqui. O núcleo de personagens, o núcleo principal, ele é muito bom, ele é muito cativante, e eu me senti cativado o tempo todo por eles. Então a gente tem a Kaede, né? Acabou que eu não falei o nome dela, né? Mas a irmãzinha do Sato, tá? A Kaede. Ela tem toda essa questão interna de lidar, de tentar ir pro colégio, de como superar isso, de como é difícil na vida superarmos traumas nossos, superarmos medos que vivem dentro da gente. E, sabe, não necessariamente você precisa ter o mesmo medo dela pra se ver nela. Eu acho que isso é muito legal, desse arco da Kaede, porque todos nós temos medos e todos nós procuramos a melhor forma de como lidar com eles, e sabemos que vamos ter que enfrentar uma hora ou outra. Então eu sinto que esse arco, ele é bonito por isso, e meio que nesse arco acaba com duas coisas. Primeiro, com a Kaede saindo e acordando com as memórias antigas, e também com um grande questionamento do passado do Sato tá aparecendo, que a Shoko. Só que, apesar de citada em outros momentos da temporada, ela é meio... A gente acha que é uma alucinação do Sato o tempo todo. A verdade é essa. Até ela aparecer. Só que a aparição que ela teve pro Sato foi ela adolescente usando a roupa do colégio que ele tá hoje. O motivo pelo qual ele entrou no colégio que ele está e que ele conheceu a Mai é porque viu a Shoko um dia na praia usando aquela farda. E ele vê ela como uma estudante do fundamental, e aí ele, como é que eu posso já ter visto ela adolescente e agora ela é do fundamental, sabe? E aí meio que eles abrem esse mistério, e aí a gente vai pro filme. E aí o primeiro filme, o segundo e o terceiro filme vão ser outros testes. Eu vou decidir não ser só um pros três, ou... Acho que só um pros três. Os três filmes, eles são bem enxutos e diretos, mas são maravilhosos. Mas é isso, eu queria falar um pouquinho sobre Bunny Girl Senpai. Eu tentei passar um pouco de como eu vejo a obra atualmente, porque mudou bastante, a obra melhorou com um olhar mais maduro que eu tenho agora. Fica a minha indicação, também não tentei entrar em todos os detalhes, não tentei parecer que eu tava descrevendo o episódio pra vocês, porque eu quero muito que vocês realmente, sei lá, se 5 pessoas saírem daqui e assistirem Bunny Girl, eu estarei extremamente feliz, tá? E acompanha a temporada nova na Crunch, quero comentários aí no episódio, e realmente foi maravilhoso ter essa conversa com vocês. Eu espero voltar o mais breve possível com o cast dos filmes. Então, até a próxima, pessoal. E não esqueçam aí de dar um like e um gostei em todas as nossas plataformas. Valeu demais. Até a próxima. Sintonia Criativa.